Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida foram influenciadas pelo medo do que os outros vão pensar? Desde pequenos, somos ensinados que nossa aceitação depende de atender expectativas externas. Tirar boas notas para deixar os pais orgulhosos, ser educado para evitar críticas, escolher um caminho seguro para não decepcionar. Mas e se eu te dissesse que essa necessidade de validação não é realmente sua? Carl Jung afirmava que, enquanto não tomamos consciência do que nos controla, passamos a vida sendo governados por forças invisíveis. E uma das mais poderosas é a busca incessante pela aprovação. O problema? Esse ciclo nunca tem fim. Não importa o quanto tentemos agradar, sempre haverá alguém que nos julga, alguém que exige mais, alguém que nos faz sentir insuficientes. E se eu te dissesse que é possível se libertar disso, que existe um caminho para viver com mais leveza, autenticidade e paz, sem a necessidade de provar nada para ninguém? Neste vídeo, vamos explorar como a sociedade nos condicionou a buscar validação e, mais importante, como podemos quebrar esse ciclo e finalmente viver de verdade. Quantas vezes você já engoliu suas palavras com medo do que os outros poderiam pensar? Quantas oportunidades você deixou passar porque temia o julgamento? Esse é o preço da validação externa, um ciclo de autocensura e frustração. Desde cedo, aprendemos a moldar nossas atitudes para sermos aceitos. Evitamos conflitos, escolhemos palavras cuidadosamente e até mudamos nossos gostos para nos encaixar. Mas no fim, nunca é o bastante. Sempre há alguém para criticar, para questionar, para apontar defeitos. O medo da rejeição nos esgota. Perdemos tempo, energia e, acima de tudo, autenticidade. Nos tornamos reféns de um ideal que nunca será atingido. E a pior parte, quanto mais tentamos agradar, mais sentimos que estamos nos perdendo de nós mesmos. Mas e se houvesse outra maneira? E se a verdadeira liberdade estivesse justamente em abandonar essa necessidade de aprovação? E se eu te dissesse que, não importa o que você faça, você nunca terá controle sobre como os outros te enxergam? Você pode ser gentil e ainda assim ser mal interpretado. Pode ser educado e ainda assim ser criticado. Pode tentar agradar a todos e, no final, ainda ser rejeitado. Essa é a grande ilusão do controle. Acreditamos que, se fizermos tudo certo, seremos aceitos. Mas isso nunca acontece. O que acontece, na verdade, é um ciclo de frustração. Quanto mais tentamos controlar a percepção alheia, mais nos desgastamos. E a verdade é dura, mas libertadora. A opinião dos outros não está sob nosso controle. A única coisa que podemos controlar é nossa própria energia. Então, será que vale a pena desperdiçá-la tentando ser aceito por todos? Ou será que chegou a hora de soltarmos esse peso e vivermos de forma autêntica? Já percebeu como sempre há algo errado com você? Se está magro, precisa ganhar músculos. Se está forte, deveria ser mais definido. Se é produtivo, precisa trabalhar ainda mais. A sensação de nunca ser suficiente não é coincidência, ela foi programada. Desde cedo, somos bombardeados com mensagens que reforçam nossa insegurança. A mídia, a publicidade e até as redes sociais nos vendem um ideal inatingível. Por quê? Porque um indivíduo inseguro consome mais. Compramos produtos para sermos mais bonitos, cursos para sermos mais inteligentes, estilos de vida para parecermos mais bem-sucedidos. A verdade é que esse sistema só funciona porque acreditamos que nosso valor depende da validação externa. Mas e se não fosse assim? E se você já fosse suficiente exatamente como é? A insegurança dá lucro, mas a liberdade não tem preço. E essa liberdade começa quando você decide parar de se comparar. E se, em vez de tentar agradar a todos, você simplesmente decidisse ser você mesmo? Parece radical, mas essa é a verdadeira revolução, o desapego. Desapegar não significa ser indiferente ou arrogante. Significa parar de basear sua autoestima na aprovação dos outros. Significa escolher onde colocar sua energia, sem se desgastar tentando controlar o incontrolável. A verdade é que, quando deixamos de buscar validação a todo custo, encontramos algo valioso: liberdade. Liberdade para falar sem medo, para tomar decisões sem culpa, para viver sem a necessidade de justificativas. As opiniões alheias nunca definiram quem você é. A única pessoa que realmente precisa acreditar em você é você mesmo. Então, que tal dar o primeiro passo para essa revolução? Comece se perguntando: quantas decisões na minha vida foram feitas por mim,
E quantas foram feitas apenas para agradar os outros? Aqui está uma ironia da vida. Quanto mais você tenta agradar os outros, menos respeito recebe. Mas quando você para de buscar validação, as pessoas começam a te admirar. Esse é o paradoxo da autoconfiança. Afinal, o que realmente atrai as pessoas? Não é a tentativa desesperada de ser aceito, mas sim a segurança de quem não precisa provar nada. Quando você se posiciona sem medo, quando fala com convicção, quando age sem pedir permissão, os outros percebem. Autoconfiança não significa arrogância. Significa saber quem você é e não se curvar a cada opinião alheia. E essa postura é magnética. Quem é livre de validação externa transmite força e autenticidade, e isso é raro. Então, a pergunta que fica é: você quer passar a vida implorando aceitação ou quer se tornar alguém cuja presença inspira respeito naturalmente? A escolha sempre foi sua. O apego à validação externa nada mais é do que medo disfarçado, medo de não ser aceito, de decepcionar, de ser rejeitado. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade surge justamente quando você solta esse peso? Desapegar não significa deixar de se importar com tudo, mas sim escolher no que vale a pena investir sua energia. Significa querer sem precisar, amar sem possuir, agir sem esperar aplausos. Quando você entende que seu valor não depende da aprovação dos outros, a vida se torna mais leve. Pense em alguém que você admira. Provavelmente, essa pessoa não se preocupa excessivamente com o que os outros pensam. E é exatamente essa liberdade que a torna tão cativante. O verdadeiro poder não está em segurar, mas em soltar. Quando você desapega do medo do julgamento, descobre algo extraordinário. Você sempre foi suficiente. Agora imagine acordar amanhã e perceber que os julgamentos alheios não têm mais poder sobre você. Imagine tomar decisões sem medo, agir sem precisar de aprovação e viver sem carregar o peso da expectativa dos outros. Como seria essa liberdade? A verdade é que essa paz sempre esteve ao seu alcance. Só que, por tanto tempo, você acreditou que precisava da validação externa para se sentir completo. Mas a felicidade nunca esteve lá fora, ela sempre esteve dentro de você. O mundo continuará julgando, as pessoas continuarão opinando. Mas nada disso importa quando você entende que sua vida é sua. Você nunca precisou da aceitação dos outros para ser feliz. O único aval que sempre importou foi o seu próprio. Então, a escolha está diante de você. Continuar vivendo para agradar os outros ou finalmente se libertar e viver de verdade? Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo para se libertar desse ciclo de validação externa. Agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo para agradar os outros ou finalmente escolher a sua própria liberdade? Se essa mensagem fez sentido para você, imagine quantas outras pessoas ainda estão presas nesse jogo invisível da aprovação. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e, mais importante, inscreva-se no canal. Aqui, vamos continuar explorando o poder do inconsciente, da autodescoberta e da verdadeira liberdade. Porque no fim das contas, a vida é curta demais para ser vivida com medo do julgamento alheio. Então, que tal começarmos essa revolução juntos? Inscreva-se agora e vamos abrir novas portas para sua mente. A chave sempre esteve com você. Agora é só usá-la.